Nação rubro-negra, para tudo o que você está fazendo agora. Para o trabalho, para a conversa, para o que for. Porque o nome que eu vou falar aqui hoje vai fazer o seu coração disparar de um jeito que você não esperava. Cauã Elias. 20 anos. Brasileiro. Goleador no futebol ucraniano. E o Flamengo, meu irmão, o Mengão está de olho nele há meses. Só que aí chegou a notícia que ninguém queria ouvir, o Shakhtar Donetsk abriu o preço. E o preço é absurdo. 203 milhões de reais. Eu tive que parar, fechar o computador, respirar fundo e abrir de novo para ter certeza que eu tinha lido certo. 203 milhões de reais, nação. Mas antes de você travar ou achar que isso é papo de site de fofoca, deixa eu te explicar tudo. Porque esse valor existe, se o Flamengo tem condição, e se essa contratação faz sentido real para o Mengão. Fica comigo porque esse vídeo vai do começo ao fim, e a resenha lá no final vai te dar uma perspectiva que você não vai achar em lugar nenhum. Primeiro, nação, vamos falar de quem é esse jogador, porque tem muita gente que ainda não conhece bem o Cauã Elias, e eu não vou presumir que você sabe tudo. Esse cara merece apresentação completa. Cauã Elias Nogueira. Nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, no dia 28 de março de 2006. Isso mesmo, ele acabou de completar 20 anos em março deste ano. Um menino, meu amigo. Um menino de 1,81 m, destro, que joga como centroavante de área, mas que tem velocidade, técnica e um faro de gol que a gente raramente vê em jogadores tão jovens no Brasil. Ele foi revelado no Fluminense, sim, é uma cria do maior rival do Flamengo no Rio, e foi vendido pelo tricolor das Laranjeiras ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia por aproximadamente 17 milhões de euros. Uma venda astronômica para um jovem que mal tinha chegado ao profissional. E sabe o que o Cauã fez lá na Ucrânia? Ele chegou e foi logo mandando ver. Na temporada 2024-25, com apenas 18 e 19 anos, ele disputou 29 partidas pelo Shakhtar, marcou 12 gols e deu 4 assistências. 12 gols, nação. Em uma liga diferente, em um país em guerra, longe da família, longe do Brasil. E ele foi lá e balançou as redes 12 vezes. Isso não é acidente. Isso é talento de verdade. Em maio de 2025, ele marcou na final da Copa da Ucrânia, e o Shakhtar levantou o troféu. O cara marcou em final de competição com 19 anos. E na temporada atual, o Shakhtar chegou às semifinais da UEFA Conference League, uma das competições europeias mais respeitadas, e o Cauã Elias foi peça fundamental nessa campanha histórica. Meu irmão, esse garoto não é uma promessa. Esse garoto já está cumprindo a promessa. Já virou realidade. Agora vamos à notícia. Isso não é rumor barato, não é conto de pescador, não é especulação de site que inventa pauta às 3 da manhã. É informação real, concreta, com fonte, e eu vou te explicar o que está por trás desse número. O Flamengo colocou o Cauã Elias na mira. Isso está confirmado há meses. Desde o começo de 2026, o Mengão demonstrou interesse real no atacante. E o próprio Cauã Elias, em entrevista em janeiro deste ano, disse que não teria problema nenhum em jogar no Flamengo, mas que até aquele momento não tinha recebido nenhuma proposta concreta. Ele não fechou a porta. Pelo contrário, ele deixou a janela aberta. Mas aí está o problema, minha gente. O Shakhtar Donetsk não é um clube qualquer. O dono do Shakhtar é Rinat Akhmetov, um dos homens mais ricos da Ucrânia. E mesmo com o país em guerra, com o clube jogando fora de casa, em estádios da Europa como campo neutro, o Shakhtar não está desesperado para vender. Eles têm uma política clara: jogador bom, não sai barato. E o Cauã Elias, com os números que ele está apresentando, com a vitrine que é a Conference League, ele está na vitrine mais cara que existe agora no futebol do leste europeu. O valor exigido pelo Shakhtar para abrir negociação é de 203 milhões de reais. Para você entender melhor, isso equivale a aproximadamente 33 a 35 milhões de euros, dependendo da cotação do dia. É mais que o dobro do que o Fluminense recebeu para vendê-lo para a Ucrânia. Isso é um mercado funcionando. O jogador valorizou, a demanda subiu, e o clube que tem o passe nas mãos escolhe o preço. Calma que a melhor parte ainda está por vir, porque essa questão do valor é só o começo do debate, e é exatamente sobre isso que eu quero fazer a resenha contigo lá na frente. Mas antes, deixa eu terminar de montar o cenário completo para você. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão vermelho agora, ativa o sininho também,
porque aqui na Flamengo Notícias Rio de Janeiro a gente cobre cada movimentação do Mengão com informação de verdade, de flamenguista para flamenguista. Agora continua, porque a resenha começa agora e eu tenho muito para te falar. A pergunta que precisa ser respondida antes da resenha é: por que o Flamengo quer especificamente o Cauã Elias? Por que não outro atacante? Por que não buscar alguém na Série A, no mercado europeu, em um clube que vai cobrar menos? Eu vou te explicar do ponto de vista tático e estratégico, meu amigo, e você vai entender por que a diretoria do Mengão está com o nome dele no topo da lista. Primeiro, perfil de jogo. O Cauã Elias é um centroavante moderno. Ele não é aquele 9 que fica só esperando a bola dentro da área. Ele sai para o lado, busca o pivô, tem mobilidade para criar desequilíbrio defensivo, e ainda tem um instinto de área que é a característica mais rara no futebol brasileiro hoje em dia. Ele entra no espaço, ele finaliza com as duas pernas, e tem cabeça de gol. Numa equipe como o Flamengo, que ama construir pelo chão e que precisa de um atacante que conecte com os meias, com de Arrascaeta, com Gerson, o Cauã seria encaixe cirúrgico. Repito, cirúrgico. Segundo, a questão da idade. 20 anos, nação. Com 20 anos e já com mais de 40 jogos no futebol europeu, mais de 20 gols e assistências somados. Esse cara tem 5, 6 anos de Flamengo pela frente se vier agora. Não é uma contratação para tapear, não é uma contratação de impacto passageiro, é uma contratação de construção, de projeto. E o Flamengo sabe que precisa disso no ataque. A lacuna de um centroavante de área consistente existe há anos. O Cauã é a resposta mais óbvia que o mercado tem agora. Terceiro, o fator seleção. Com a Copa do Mundo chegando em 2026, todo jogador jovem e brasileiro que está se destacando na Europa vai ter o preço multiplicado. A valorização do Cauã Elias não vai parar. Se o Flamengo não agir agora, daqui a 6 meses o preço não vai ser 203 milhões de reais, vai ser 280 reais, 300 milhões de reais. O momento de agir é esse. A janela de oportunidade está aberta, mas ela não fica aberta para sempre. Agora chegou a hora da resenha. Chega de reportagem. Agora é de flamenguista para flamenguista, e eu vou ser honesto com você como sempre fui aqui nesse canal. 203 milhões de reais é caro? Sim, é caro. Não vou fingir que não é. É o maior investimento que o Flamengo faria em um único jogador na história do clube, se fechar por esse valor. Mas cara, vamos colocar isso em perspectiva real. O Flamengo é o clube com maior torcida do Brasil, tem receita crescendo todo ano, tem naming rights, tem patrocinadores internacionais, tem a maior arrecadação de bilheteria do futebol nacional. Se tem um clube no Brasil que pode fazer esse investimento, esse clube se chama Clube de Regatas do Flamengo. Mas o que me preocupa, e aqui eu falo com total sinceridade, porque esse canal não é de ilusão, esse canal é de verdade, o que me preocupa não é o valor em si. O que me preocupa é a negociação. O Shakhtar é um clube que não negocia com pressa. Eles estão acostumados a segurar jogador, a esperar proposta de clube europeu, a trabalhar com prazo longo. E o Flamengo, historicamente, não tem muita paciência nessas janelas longas. O clube tende a fechar rápido ou abandonar a negociação. Essa tensão entre a frieza do Shakhtar e a urgência do Mengão pode fazer a negociação desandar. Dito isso, na minha visão pessoal, se o Flamengo fechar o Cauã Elias por 203 milhões de reais, parcelado em 3 anos, com bônus por performance, isso não é gasto. Isso é investimento. Em 3 anos, com Cauã no time, em nível crescente, títulos possíveis da Libertadores, da Copa do Brasil, a valorização do próprio jogador e o retorno em bilheteria, patrocínio e premiações paga esse investimento de volta. Eu não tenho dúvida disso. E outra coisa, meu irmão, o Cauã quer voltar ao Brasil. Ele não disse isso abertamente em todas as palavras, mas quando um jogador fala que não tem problema em jogar no Flamengo, quando um jogador faz questão de deixar claro que está aberto a um retorno, ele está deixando mensagem no ar. Ele está esperando que o Flamengo chegue com uma proposta séria. A bola está no campo da diretoria rubro-negra. Então vamos resumir tudo, nação. O Shakhtar Donetsk exige 203 milhões de reais para negociar Cauã Elias. O jogador tem 20 anos, é um centroavante moderno de altíssima qualidade, já se provou no futebol europeu com mais de 12 gols na temporada, chegou às semifinais da Conference League, e o próprio jogador não fechou a porta para um retorno ao Brasil com a camisa mais amada desse país. O Flamengo precisa agir. A diretoria precisa sentar na mesa, fazer uma proposta séria, estruturada,
com a cabeça fria e o coração rubro-negro. Não tem espaço para hesitação aqui. Agora eu quero saber o que você pensa, porque esse canal é feito para ter esse diálogo com a nação. Me fala aqui nos comentários. Você acha que o Flamengo deve pagar 203 milhões de reais pelo Cauã Elias, sim ou não? Me explica o porquê também. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que consigo. A sua opinião importa aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa o like agora. Esse gesto simples ajuda demais o canal a crescer e a chegar em mais flamenguistas por todo o Brasil e pelo mundo. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Aqui é Flamengo Notícias Rio de Janeiro, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para toda a nação rubro-negra de onde você estiver. Vamos, Flamengo!